Você chega ao deserto como quem se aproxima de um cobertor antigo, já com o corpo querendo se esticar e a mente procurando um canto quieto para repousar. O sol desce devagar atrás de uma linha de dunas, e a luz que sobra não queima os olhos, apenas abraça. Você respira fundo, sente a poeira doce da tarde se misturar com o cheiro de pedra aquecida, e o mundo parece ter desligado um botão de pressa. Há um planalto à frente, um recorte suave onde o vento escorrega, carregando grãos que parecem sussurrar uns aos outros, dizendo: agora é hora de falar baixo. Você escuta, e o seu passo se torna mais lento do que de costume, como se cada músculo do corpo recebesse conselhos de um ancião invisível. Faça tudo com calma, repita, repita, repita. Você sobe o planalto com paciência, não por falta de forças, mas por respeito a esse ritmo que o lugar impõe. A cada passo, a sandália afunda e levanta, deixando para trás uma trilha de pequenas conchas de areia que se reacomodam assim que você passa. No topo, o mundo se abre em um tom de âmbar. O céu tem camadas, das mais claras às mais densas, como se alguém tivesse soprado mel em faixas horizontais. E lá, numa distância que não assusta, mas convida, as pirâmides repousam. Elas não parecem erguidas para desafiar o céu, e sim para conversar com ele, por horas e horas, por anos e anos, sem mudar muito a frase. Você para e escuta o vento. Ele arrasta grãos dourados que raspam suavemente frágeis pedras espalhadas pelo chão. O som não é um ruído, é um fiapo de tecido sendo alisado. Você percebe um vulto sentado sobre um bloco baixo, o corpo relaxado como quem conhece todas as esperas. O guardião está ali, e não há ferros brilhando, não há troféus, só um sorriso que parece ter sido treinado com entardeceres. Ele levanta a mão com um gesto manso e você se aproxima, guiado mais pela tranquilidade do que pela curiosidade. Quando está a 2 passos, ele se inclina, como se o segredo pudesse escorrer-se falado alto, e sussurra. O segredo mais entediante só se revela a quem aceita caminhar devagar. Você sente as palavras se acomodando no peito como grãos de areia caindo para um lado do relógio. Aceitar caminhar devagar. Você já vinha fazendo isso, mas agora percebe que o gesto é também uma escolha. O guardião aponta para uma pedra lisa, convida você a se sentar. A pedra ainda guarda calor do dia, mas já começa a aliviar os dedos do fogo. Você pousa a mão e sente que as rugosidades são mapas, trilhas de escamas que resistiram a centenas de crepúsculos. O guardião observa suas mãos, como um mestre que percebe o aluno se situando. Respire, ele diz, e a voz dele é como o vento quando encontra tecido. Escute os grãos. Eles contam mais do que parece. Eles não conhecem pressa. Você veio procurar um segredo, e vai encontrá-lo. Mas primeiro é preciso escutar tudo o que vive devagar. Você fecha os olhos por um momento e permite que o vento toque o rosto, que a poeira fina se aninhe no canto dos cílios. O guardião pega um cantil de barro, oferece a boca escurecida para você. A água tem um gosto de sol e de pedra, e é morna, quase no mesmo tom do ar. Você bebe e devolve, sem dizer nada, porque não há necessidade. O guardião bebe também, limpa a borda com o polegar e recoloca o cantil ao lado de uma bolsa de fibras. O gesto é tão desenhado que você poderia repeti-lo agora, olhos fechados. O Planalto é um mestre de primeiras lições. Ele continua, olhando para a linha no horizonte onde as pirâmides crescem pequenas e confiantes. Aqui você entende que a pressa se perde nos pés. Olhe para os seus. Veja. Ele aponta e você olha. Sua sandália está marcada por linhas finas de pó, que desenham uma espécie de escrita sem letras, apenas a caligrafia da areia. Cada passo que você deu para subir até aqui foi igual, quase igual, um pouco diferente, e de novo igual. É nisso que mora o segredo mais entediante. Na repetição que carrega o mundo sem alarde. Você sorri com os olhos e imagina como seria ouvir um segredo assim. Um segredo cansado. Um segredo que boceja. O guardião percebe o seu riso discreto e se inclina um pouco mais. Você vai gostar, ele diz. É o tipo de segredo que não brilha, não corta, não faz barulho. Ele só dura. E é por isso que cabe em pirâmides. A brisa cresce por um instante, e alguns grãos batem no seu braço, como dedos muito pequenos treinando um tambor. Você abre os olhos e vê um pequeno acampamento discretamente montado alguns passos adiante, um cobertor de palha estendido ao lado de uma sombra magra, que provavelmente é um vaso.
O guardião percebe seu olhar. Você vai descansar ali, depois de caminharmos um pouco, ele informa, sem pressa de começar nem de terminar. Antes, é importante que seus pés aprendam o compasso. No deserto, os pés pensam por nós. Eles sabem quando é hora de ficar, quando é hora de avançar. E quando o segredo se aproxima, eles tomam a responsabilidade. Você só precisa ouvir. Ele se levanta, e você repara no modo como a túnica dele cai, pesada, obedecendo à gravidade com tranquilidade. Não há penduricalhos, não há marcas de poder. Apenas a poeira, que em todos os rostos faz o mesmo manto. Você se ergue também, ajusta a faixa de tecido que segura suas coisas e segue o primeiro passo. O guardião pisa, você pisa. O pé dele entra na areia mais funda. O seu traça ao lado um pouco mais raso. O ritmo está dado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não há música, mas há cadência. E a cadência, você percebe, é o jeito do deserto de cantar. Enquanto caminham, as pirâmides parecem aproximar-se sem, de fato, mudar de lugar. Elas crescem devagar porque o resto do mundo diminui. O guardião aponta um pequeno bando de pássaros que risca o céu, e as asas deles batem como minutos, regulares, discretos, insistentes. Você pensa que talvez tudo aqui tenha decidido um acordo antigo. Vamos fazer pouco, mas vamos repetir. As sombras das dunas alongam-se como dedos apontando direções, e a cada passo, você sente o quadril soltar um pouco de tensão, a coluna agradecer, o olhar se baixar. Caminhar devagar não é só um jeito, é um convite ao corpo para entrar em conversa com o chão. Você percebe os grãos arrastando? O guardião pergunta, e você acena que sim. Cada grão é um viajante, mas nenhum chega ao destino sozinho. Precisam uns dos outros e precisam do vento, que é paciente. Se o vento fosse impaciente, ele levantaria tempestades o tempo todo. Mas o vento sabe esperar os instantes em que o mundo pisa menos e fala baixo. É nesses instantes que os grãos aprendem a mudar de lugar sem assustar. Você observa um pequeno redemoinho levantar-se alguns metros à frente, girar um punhado de areia e desaparecer como um suspiro. Nada se quebra. Nada se precipita. O guardião resiste à tentação de preencher o silêncio com explicações. Ele também sabe que silêncio não é ausência. Às vezes é a própria ferramenta. Vocês alcançam uma mesa de pedra, baixa e larga, quase coberta por um véu de pó. O guardião afasta a areia com a palma, revelando um brilho tímido, onde alguém um dia alisou o granito por prazer. Ele convida você a tocar. Você encosta e sente a frisão mínima, a pele deslizando com um leve ruído, como folhas de pergaminho se separando. Ele pede que você feche os olhos e conte em voz baixa até 10, pausando entre cada número. Você obedece, e no meio da contagem percebe que cada número tem o mesmo formato, mas sabores ligeiramente diferentes. O 9 parece mais longo, o 4 mais redondo. O guardião sorri. Não foi preciso dizer nada. Você está dentro do ritmo. A luz se inclina um pouco mais, e um arrepio frio começa a visitá-lo, não por desconforto, mas por um anúncio. A noite está vindo como um grande cobertor. Ao longe, um camelo passa entre duas lajes escuras e seu sino pequeno tece um som quase invisível. O guardião retoma a caminhada, e você segue. Os passos se tornam mais largos, depois mais curtos, testando os limites da paciência. Você percebe que caminhar devagar não é sinônimo de caminhar menos, é caminhar melhor, permitindo que cada passo tenha seu próprio espaço para nascer e morrer. A mente, que no início procurava o destino, começa a se interessar pelo trajeto. Uma sensação de conforto se instala na nuca, e você passa a ver, dentro de si, um pequeno corredor de pedra com lamparinas muito espaçadas, luzes que não gritam. Sabe por que eles ergueram essas formas tão simples? Pergunta o guardião, mexendo a cabeça em direção às pirâmides. Porque tudo que dura precisa ser compreendido com facilidade todos os dias. Nada que exija espanto aguenta o peso das estações. É no repetido que moram as respostas que não enferrujam. E antes de você ver as pedras de perto, é bom que os seus olhos se acostumem com o que não muda rápido. Há um canhãozinho estreito, quase uma fissura, que vocês atravessam em 2 passos. O vento ali é diferente, canta uma nota mais funda, como se estivesse passando por uma flauta de barro.
O guardião para, encosta a mão na parede e você faz o mesmo. A pedra está morna, sim, mas tem pontos mais frios, onde sombras ficaram por mais tempo. Você percebe uma sensação de pertença, como se seu corpo reconhecesse que já esteve em lugares onde o tempo não tinha pressa, talvez uma sala, talvez um pátio, talvez só um fim de tarde com chuva. A lembrança não importa, o sentimento é o necessário. O guardião capta a mudança no seu rosto e repete, com doçura, devagar. Você só precisa ir devagar. Vocês retornam ao plano aberto onde o acampamento espera. A palha do cobertor faz um pequeno ruído. O vaso guarda a água que se move com uma ondulação preguiçosa. O guardião sinaliza para que você se sente, e desta vez você se deita de lado, apoiando a cabeça no braço. O mundo, visto assim, fica mais baixo, mais próximo do chão, mais paciente. O guardião se senta ao seu lado, não muito perto, para que o silêncio entre vocês tenha espaço para esticar as pernas. As pessoas acham que os segredos dos faraós foram escritos com ouro e trovões. Ele comenta, quase como quem conta uma piada, mas sem rir. E sim, há ouro, há trovões. Mas eles passam. O que fica é o que boceja. Eles sabiam disso. Por isso escolheram pedras grandes. Por isso as colocaram umas sobre as outras sem pressa. Eram bons de esperar. Você imagina mãos gastas alisando cantos, olhos acostumados a sombras longas, vozes que repetiam a mesma instrução por dias. Ninguém corria, e, se corria, era para buscar água, não para ganhar tempo do tempo. O guardião tira um pequeno saco de tecido e de dentro dele retira 2 tâmaras. Oferece uma. Você aceita. A fruta é doce e granulada, lembrando, de leve, os mesmos grãos de areia que roçam o seu tornozelo. O segredo talvez também seja isso, um gosto repetido, que não cansa. Quando você estiver pronto, ele diz, depois que o doce se desfaz na sua boca, vamos caminhar até a base de uma daquelas pedras. Não para entrar. Entrar é outra história. Hoje, só encostar, só aprender a pôr a mão. Se você pressentir sono, durma. Se o sono vier, ele é um guia. O sono conhece o caminho das coisas que duram. Você acena, a cabeça pesada assentindo sozinha. A luz murcha mais um pouco e um primeiro astro tenta furar o azul, tímido. O guardião enrola uma tira de tecido em torno do pulso, como se amarrasse o tempo para que ele não esvoaçasse, e uma pequena risada escapa da sua garganta, não de humor, mas de reconciliação. Você inspira lento, expira mais lento ainda, e percebe que sua respiração se sincroniza com a respiração desse lugar. O peito não sobe por inteiro, sobe em ondas pequenas. O nariz esfria um pouco na ponta. A língua encosta no céu da boca, segura, e depois relaxa. Então o guardião se ergue outra vez e você o segue, com a calma de quem aprendeu um passo e não pretende inovar. O chão sob os pés é o mesmo, mas a sua atenção mudou. Você sente texturas que antes escapavam, ouve pequenas batidas de areia contra sua perna como notas de uma música repetida. O guardião aponta uma fileira de pedras baixas, uma espécie de caminho sem linha, e pede que você pise entre elas. É um jogo simples de malha estreita, mas muito mais lento. Você obedece, e cada passo exige um ajuste do tornozelo. É um treinamento de espera. A perna aceita, a perna permite, a perna agradece. Ao final, você sorri sem mostrar os dentes e o guardião retribui com um aceno. O corpo está ficando do lado do segredo. Lá adiante, a base das pirâmides já se percebe como uma mudança na cor do chão, mais denso, mais sério. Um cheiro leve de pedra antiga sobe, uma nota de poeira que não voa. Você sabe que não vai tocar nelas ainda, que este é um dia de se aproximar, de aprender o andar, de afinar o ouvido para o arrastar dos grãos. O guardião coloca a mão no seu ombro, sem peso, e diz: já começamos. O resto é continuar. Se você aceitar continuar devagar, a pirâmide vai aceitar você. Você olha de novo para o céu e percebe que as primeiras estrelas firmes já acenderam. Elas não piscam muito, como se também seguissem uma regra. Mostre-se, mas não se exiba. A lua, ainda um barco fino, descansa perto de um fio de nuvem, e tudo aqui, parece comprometido com uma mesma promessa: durar sem pressa. Você respira e sente que o corpo inteiro respira junto, dos dedos dos pés ao couro cabeludo, e a respiração não termina onde você pensa.
ela continua um pouco para fora, no ar que ainda guarda térmicas do dia. O guardião fala pouco agora. Sua presença se tornou uma moldura mais do que uma figura. Você anda e, a cada passo, lembra-se do sussurro. O segredo mais entediante só se revela a quem aceita caminhar devagar. A frase volta e volta, e de cada vez ela diz outra coisa, como uma música muito conhecida que você só agora percebe a flauta escondida. Você sente o peso da noite mais ao longe do que sobre você. O frio é gentil e, se vier, será um cobertor puxado até a altura dos ombros. O planalto, então, parece inclinar-se para um descanso. Você e o guardião se voltam mais uma vez ao acampamento, sabendo que amanhã, ou daqui a pouco, quando o corpo pedir, haverá mais passos, iguais e diferentes, repetidos, lentos. Suas mãos roçam o tecido da túnica e se lembram da pedra lisa. Seus olhos guardam a imagem das pirâmides, não como um desenho exato, mas como um tom de duração. E o vento, amigo constante, retorna ao seu sussurro de fiapo, arrastando grãos dourados que contam histórias que não mudam, apenas amadurecem. Você deita, enfim, e é como se o planalto deitasse junto. A areia se ajeita sob o seu quadril, o ombro encontra um vale na palha, e seu ouvido escuta a respiração do guardião, tão regular quanto o balanço de um barco. Você fecha os olhos, mas não para escapar da paisagem, você fecha para morar nela. O segredo espera sem se impacientar, e você, ao aceitar caminhar devagar, já o toca com a ponta do sono que chega. Você acorda com um toque leve no ombro, uma batida tão suave quanto o som que a areia faz quando decide mudar de lado. O guardião não diz bom dia, ele não precisa. A madrugada tem o seu próprio comprimento, feito de ar fresco e um silêncio que não dói. O céu ainda é um pano escuro, mas já começou a perder a tinta nas bordas. Você se ergue devagar, sente o corpo lembrar dos passos da véspera, e percebe que, durante o sono, alguma parte sua continuou caminhando. O guardião entrega o cantil, você bebe 2 goles, e a água morna combate a secura com mais paciência do que força. Em seguida, vocês se levantam, ajustam as sandálias, e os pés encontram o compasso sem precisar de ensaio. A caminhada até a base da pirâmide é curta, feita de passos que preferem ser iguais. A cada um, sua respiração se encaixa numa caixa invisível, quadrada e simples, que o deserto parece ter desenhado para você. As pedras crescem, ganham textura, mostram pequenas fendas como rugas no rosto de alguém que sorri pouco, mas sorri sempre. Quando vocês, enfim, chegam à ombreira de sombra que a massa enorme projeta no chão, o guardião levanta a mão como quem pede silêncio para um coro que já cantava abaixo. Ele encosta a palma em um bloco e te convida com um olhar. Você faz o mesmo. A pedra está fresca do lado da sombra e um pouco morna onde a luz ensaia a tocar. É como se respirasse, como se inspiras e expirações lentas passassem por dentro dela ao longo do dia. Escute, ele sussurra, tão perto que sua voz quase não deixa a garganta. Cada bloco tem uma rotina. Quando o sol chega, ele exala o frio da noite. Quando o meio-dia passa, ele guarda o calor para devolver devagar. Essa é a respiração de séculos. Você encosta o ouvido no bloco. No começo, nada. Depois, um estalo miúdo, como semente abrindo barriga. Em seguida, um render quase inaudível, não desagradável, apenas um ajuste. O guardião sorri, os olhos fechando como uma cortina que se contenta em um vão de luz. É o ajuste das juntas, ele explica, com a paciência de quem gosta de repetir. O madeira que um dia foi cunha, areia que entrou e agora procura seu lugar, poeira que decide entre sair e ficar. Elas repetem isso. Todos os dias. Todos. Ele o convida a dar a volta, a caminhar ao longo da base. Vocês percorrem um caminho estreito entre blocos e blocos, uma passagem serena que parece ter sido desenhada para 2 passos lado a lado. Ali, a sombra é mais fresca, e um cheiro leve de mineral repousa no ar. O guardião tira da bolsa um pequeno fio, algo como um cabelo de linho, com um peso diminuto na ponta. Ele o deixa balançar. O pêndulo encontra vertical com um cansaço doce, e o peso encosta na pedra com um beijo. Prumo, ele diz. Todo dia, toda semana, todo mês.
Alguém vinha e confirmava a paciência da pedra. Não para apressá-la, mas para acompanhá-la. A rotina é isso: acompanhar, não empurrar. Vocês seguem e chegam a uma esquina onde o sol começa a riscar o horizonte. A luz se derrama pela quina da pirâmide como mel que escolhe um caminho. O guardião põe a mão sobre a pedra e, com a outra, desenha no ar um segmento de linhas invisíveis. Veja, ele aponta. A sombra caminha igual. Amanhã ela vai caminhar assim de novo. E depois. E de novo. As pedras sabiam quando é hora do primeiro bocejo da manhã, quando a tarde traz a língua de sol para lamber as bordas, e quando a noite ajeita o cobertor. A rotina delas é a de não ambicionar nada além de sustentar. Sustentar é um verbo que leva muito tempo. A poucos passos, uma fileira de blocos apresenta uma série de marcas diminutas, quase tão tímidas quanto o primeiro canto de um pássaro que não quis atrapalhar ninguém. O guardião passa os dedos por cima, convida você a imitá-lo. São risquinhos, covinhas, arranhões. Ele explica. As unhas, as mãos, as madeiras, os couros, tudo toca, tudo deixa memória. Mas a memória não precisa gritar. Basta repetir. Cada marca é uma sílaba de um idioma que diz sempre a mesma frase. Aqui, todo dia, alguém passou e cuidou. Vocês entram numa passagem ainda mais estreita, onde duas superfícies quase se tocam, deixando mal um abraço para o corpo. O ar ali é mais frio e carrega um pouco de água, talvez condensada na noite. O chão está polido de tanto receber passos iguais. O guardião se move com a habilidade de quem aprendeu a ceder o lado do ombro para paredes que não gostam de ser empurradas. Ele pede que você pare, feche os olhos e conte 6 respirações longas, daquelas que você treinou sem nome. Você conta 1, 2, 3 e, no intervalo entre a terceira e a quarta, percebe o mundo mudar de tom, como se alguém tivesse ajustado um botão fino de um instrumento. A sombra parece mais inteira, o som do vento mais grosso. Quando abre os olhos, a passagem ainda é a mesma, mas você se tornou capaz de reparar em uma linha de pó que corre perto do chão, como um pequeno rio quieto. Eles varriam, diz o guardião, apontando para a linha. Todo dia. Sempre no mesmo horário. Uma vassoura de palha, depois outra, depois outra. Não porque fosse sujar muito, mas porque o gesto era um modo de conversar com as pedras. Varredura é conversa que diz: eu sei que você está aí, eu reconheço seu estado, eu aceito seu passo. Ele demonstra com os dedos, varrendo imaginariamente. De repente, você quase escuta o farfalhar do feixe de palha arrastando poeira em longas frases, todas com a mesma cadência. O guardião retoma a marcha, e as passagens se multiplicam como corredores de um sonho simples. Em cada canto, uma pequena rotina. Aqui, um pano úmido que vinha tirar o pó depositado pela manhã. Ali, uma bacia onde alguém encostava um jarro e derrubava algumas gotas para suavizar o piso. Adiante, um pedaço de madeira usado como régua para confirmar uma linha que ninguém vê mas que todos respeitam. Quando um bloco chegava, ele conta, sem pressa, havia uma sequência. Primeiro, pousar. Depois, ouvir. Sim, ouvir. A madeira sob a pedra rangia, a corda reclamava de ter sido tensa, e os ombros descansavam. Depois, medir. O prumo. O esquadro. O fio esticado entre 2 pregos que viviam numa sombra. Depois, ajustar. Cunhãs de madeira eram molhadas, inchavam devagar, pediam licença para as pedras pequenas, e o bloco, teimoso e pesado, cedia um pouco. Por fim, silêncio. Um silêncio de espreguiçar. Isso se repetia milhares de vezes. Ninguém achava pouco, ninguém achava demais. Era assim, e se tornou uma canção. Vocês chegam a uma escadaria rasa, formada por saliências que servem tanto de degrau quanto de descanso para os olhos. O guardião se senta na borda de um bloco, convida você a sentar ao lado. As paredes absorvem o pouco som que a madrugada oferece, e a respiração dos dois se alinha sem esforço. O guardião pega um pedacinho de madeira, desses que parecem sobrar de qualquer canteiro, e começa a fazer movimentos ritmados, como se fosse segurar uma corda imaginária. Ele puxa, para, cada gesto acompanhado de um sopro leve. Este era o ritmo dos puxadores. Ele diz, sem teatralidade. 1, 2, pausa. 1, 2,
Pausa. O segredo entediante usa pausas. As pausas são o lugar onde a questão respira. Se puxa sem pausa, arrebenta. Se pausa sem puxar, o bloco não sai do lugar. A rotina é o casamento dessas duas vontades. Você imita os gestos no ar, sente um pouco do peito aquecer como se tivesse ajudado um bloco a deslizar alguns dedos de largura. Não há suor no seu rosto, mas há uma lembrança inventada de suor nos outros. O guardião observa e parece satisfeito com a maneira como você deixou o corpo entrar no compasso. Os olhos dele brilham um pouco com a primeira lâmina de luz que se aventura naquela altura da parede. Olhe o nascer do dia no canto do bloco. Ele aponta. Ele vem sempre assim, primeiro testando, depois ganhando coragem. As pedras conhecem esse roteiro melhor do que nós. Veja como a quina ganha cor. Veja como a face desperta devagar. É uma coreografia que nunca se adianta. Uma lagartixa, quase transparente, atravessa a superfície a poucos palmos do seu joelho. Ela para, ergue a cabeça e segue, como se estivesse cumprindo uma escala, conferindo pontos. Sua cauda desenha um arabesco minúsculo na poeira. O guardião sorri, e por um momento você sente que até os animais incorporam o mesmo compromisso de repetição gentil. Um escaravelho passa empurrando uma bolinha de areia endurecida, e o movimento circular dele é um lembrete de que o mundo sabe repetir sem se cansar. O guardião se levanta de novo e o convida a fazer uma coisa que parece tola, mas que, no instante seguinte, se revela preciosa: encostar a testa no bloco. Você obedece. No toque, a pele percebe a temperatura mista, o cheiro um pouco metálico, a aspereza controlada. Ele pede que você inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 e expire por 6. Você faz. Ele repete a instrução, e de novo. Depois, pede que você fale baixinho, quase um sopro, uma palavra que não tem ar de reza, mas que tem a intenção de quem quer ficar. Estou aqui. Você diz. O som mal sai, fica preso entre você e a pedra. O guardião comenta. Agora ela sabe que você está aqui. Elas gostam de saber. São coisas silenciosas, as pedras. A rotina delas não aceita grito, mas aceita presença. Vocês seguem por mais uma passagem, essa ligeiramente inclinada, onde os blocos estão arrumados como livros de uma estante muito antiga. O guardião para diante de um que tem uma lasca arredondada num canto, como um dente de criança que teima em cair. Ele toca a lasca e, com uma voz que parece contar uma história que nunca foi escrita, diz: um dia, alguém bateu aqui mais do que devia. Não com raiva, apenas com pouca paciência. Depois vieram 2, talvez 3 cuidadores, e limaram o canto com lixa de pedra, para que a luz descansasse melhor. Foram dias de pequena insistência, um raspado, uma pausa, um raspado, uma pausa. Não ficou perfeito, nem era objetivo. Ficou dentro da rotina. E, desde então, todas as manhãs, este canto acorda com um brilho um pouquinho mais demorado. É o jeito da pedra de lembrar que foi cuidada. Você observa o brilho tímido que agora começa a nascer ali, e se pega sorrindo. É um sorriso que não tem motivo imediatista, só tem companhia. O guardião nota e assente. Ele se inclina, pega um punhado de areia com a mão e deixa cair de novo, lentamente, no mesmo lugar. Aos poucos, forma-se um pequeno cone, e alguns grãos descem por encostas minúsculas. Veja a paciência. Ele comenta. Cada grão espera o outro escorregar para, então, encontrar seu próprio lugar. E se alguém assoprar, todos recomeçam, mas não brigam. Só recomeçam. A rotina é isso, recompor-se sem drama. Um som novo surge, de longe, como um pandeiro esquecido. Talvez um sino leve, talvez um metal batendo em madeira. O guardião fecha os olhos para ouvir melhor, e depois comenta que, em outros tempos, esse era o sinal para a troca dos turnos. Gente chegava, gente ia. O sol continuava. As pedras permaneciam. E a rotina, essa senhora exigente e generosa, distribuía tarefas como quem arruma travesseiros. Vocês chegam a uma parte onde a face da pirâmide é ampla e plana como uma parede de gente grande. O guardião pede que você caminhe paralelo à superfície, a uma distância de 3 palmos, mantendo um ritmo constante, contando até 8 e recomeçando do 1. Você faz. O ouvido apanha,
Por reflexão, algo que parece um sopro retornando. Há uma música baixa, engolida pela pedra. Você avança e retrocede, e a música parece sempre a mesma. O guardião acena com a cabeça, satisfeito que você esteja colhendo essa repetição invisível como quem colhe figos maduros. E agora, a rotina de encostar, ele diz. Escolha um ponto qualquer e encoste um dedo. Não mude de ponto até que você boceje 2 vezes. Você escolhe. Encosta. O tempo estica. Um primeiro bocejo vem, não por tédio agressivo, mas por convencimento. O corpo entende que pode abaixar os ombros. Você continua, o segundo bocejo chega, e é quase um prêmio. O guardião sorri como quem confirma uma lição aprendida. Viu? Ele pergunta, mas é uma pergunta que já traz a resposta, e você acena. A luz já decidiu que o dia nasceu. O topo da pirâmide ainda não está completamente aceso, mas o campo à volta ganha tons de amarelo pálido que se animam lentamente. O guardião conduz você de volta à borda da sombra inicial, e ali vocês param, devolvendo ao lugar a quietude que tomaram emprestada. Ele recolhe o prumo, guarda o fio, sacode levemente as mãos, tirando delas um pó que não é sujidade, é lembrança. A rotina das pedras não é um truque, ele diz, olhando para você com olhos que contêm o tom do céu. É um acordo. Todos os dias, a mesma sequência. Os blocos respiram, trocam calor com o ar, cedem 1 milímetro, ganham outro. Gente chega, confere, varre, encosta, espera. Quando tudo é feito assim, por tempo suficiente, o impossível acontece e vira apenas uma forma de continuar. Você olha a vastidão quieta, a base sólida, a quina que brinca com a luz. Sente no corpo um desejo leve de repetir o que acabou de aprender, de caminhar de novo, de encostar o dedo de novo, de contar as respirações. O guardião percebe essa vontade e não a impede. Ele sabe que é assim que o segredo começa a morar, na vontade de refazer. Vamos, ele diz por fim, com uma doçura que não interrompe, só orienta. Ainda há outras passagens serenas para conhecer, outros pontos onde a pedra costuma dizer suas palavras repetidas. A rotina tem muitos cômodos, e cada um deles hospeda um tipo de silêncio. Vocês retomam a marcha, e as superfícies giram em torno de vocês como páginas viradas devagar. O vento não aumenta, não diminui, apenas observa. Seus pés encontram, mais uma vez, o compasso dos puxadores, que agora é seu. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. A cada sequência, sua mente se acalma, seu peito se acomoda, seus olhos desatam a buscar o útil e se entregam à permanência do simples. A rotina das pedras se torna sua rotina, por alguns minutos, e é como se você tivesse recebido o convite mais humilde e mais honrado do mundo, participar de um trabalho que não precisa terminar. Você aceita. E, no aceitar, percebe que o segredo, entediante e fiel, desliza como um véu sobre seus ombros, prometendo que, enquanto houver quem respire assim, devagar e igual, as pirâmides continuarão a sustentar o céu em conversas que podem durar séculos. O guardião o conduz para um pátio raso, de pedras baixas e sombra tecida com tiras de palha. O dia ainda engatinha, e a luz é clara como água que não aprendeu a correr. Há um cheiro de tinta escura, goma atravessada por fumaça, e um som quase nada, a ponta de um cálamo riscando madeira, o sopro curto de alguém secando uma anotação. 3 escribas sentam-se com as pernas cruzadas, cada um diante de um tabuleiro de areia fina, contida por molduras de madeira. Sobre um cesto, pesos lisos dormem. Ao lado, uma balança de 2 pratos espera, braços estendidos como quem oferece as mãos para um acordo. Quando você pisa, a palha da cobertura dá um suspiro, feliz por ter companhia. Aqui a pressa desaparece por obrigação, diz o guardião, com paz no rosto. As pedras têm a rotina delas, os números, a sua. Ambas se encontram neste lugar. É onde o segredo entediante veste roupas de contagem. Um dos escribas levanta o olhar sem levantar o corpo. Tem os olhos como 2 risquinhos de carvão, e o rosto manso de quem conversou com a madrugada. Ele acena com o queixo, convida você a se sentar diante de um tabuleiro de areia. O guardião fica um pouco atrás, como quem apresenta e, então, deixa que as coisas novas conversem entre si. O escriba segura um cálamo como quem segura um sono em pé, e desenha linhas paralelas na areia com movimentos cadenciados.
Uma grade nasce, quadrados iguais, fileiras como fileiras de respirações. Tabela de areia, ele sussurra, para que a palavra não acorde o vento. Se o papiro falta, a areia escreve. O vento lê e apaga, e nós reescrevemos. Assim, nada pesa mais do que precisa. Você vê o cálamo dividir de novo, até que os quadrados fiquem pequenos o suficiente para caber em grãos como pensamentos. Em seguida, ele pega pedras miúdas, redondas de tanto rolarem, e as deposita em células diferentes, uma a uma, como se colocasse notas numa pauta invisível. Cada pedra é um bloco, uma ferramenta, um pão, uma jarra, ele diz, e sua voz tem a monotonia nutritiva de um tambor distante. Contamos o que chegou, o que foi, o que ainda deve ir. Não para vigiar, mas para sustentar. Anotar é uma forma de segurar o mundo pelo punho sem apertá-lo. O guardião se aproxima da balança, toca de leve o braço horizontal, observa como ele cede e volta, como respira. Um peso em forma de pequeno animal repousa ali, uma patinha gasta sob tantas comparações. Ele chama você com um gesto de sobrancelha. Você levanta, chega perto. Ele coloca no prato esquerdo uma pedrinha da borda do tabuleiro e, no outro, um peso liso. O braço cai, sobe, encontra o meio com um tremor minúsculo que dá vontade de bocejar. Escute como ela se acalma. O guardião murmura. As balanças têm dentro o som de um coração satisfeito. Igual, quase igual, igual de novo. Os pesos cochicham agora, e o ar concorda. O escriba lhe entrega outra pedrinha e aponta para a lista rabiscada num pedaço de madeira enegrecida. A madeira exibe colunas de marca simples, risquinhos agrupados em 4 com um traço atravessando, 5, uma sequência de marcas mais longas, 10. Ao lado, símbolos que parecem olhos e braços, segurando palavras que você não precisa ler para entender. São nomes, são coisas repetidas, são um mundo se empilhando dentro de colunas. Leia para mim, pede ele, e você não sabe a língua, mas entende a música. Você passa o dedo pelos risquinhos, contando de cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Em cada pausa, ele deposita uma pedrinha na célula correspondente da tabela de areia. O som das pedras sobre a areia é tão manso que parece tecido caindo de uma cadeira. Você sente os olhos pesarem, mas não de sono triste, é um peso bom, de coisa que se encaixa. A cada 5, o escriba sorri pequeno. Ao completarem certa linha, ele alisa a superfície ao lado da tabela de areia com a palma da mão, de cima para baixo, numa repetição que diz, veja, assim recomeçamos. O gesto limpa um pequeno espaço, pronto para uma nova coluna. O guardião, observando, comenta. Eles fazem isso desde sempre. As listas são velhas, os palmos são velhos, os pesos também. Um peso que parece pato, outro que parece lágrima, outro que parece pedra, todos dizendo, mais um, mais um, mais um. A eternidade gosta de mais um. Você se senta de novo diante da tabela. O escriba desenha, bem no topo, um retângulo maior e o divide em 2, depois em 3, depois em 5 partes. Hoje, pedras de 2 tamanhos, ele explica, apontando com o cálamo. Grandes e menos grandes. Para cada 10 menos grandes, uma grande. Não é uma lei, é só um costume. O costume é o nome bonito do tédio que funciona. Vocês passam alguns minutos preenchendo células. Em cada pedrinha colocada, você inspira. Em cada célula completada, você expira. O corpo entende o convite. Ao lado, outro escriba usa uma vara com medidas marcadas, um cúbito de madeira liso, o polegar desenhado numa das extremidades, para comparar comprimentos de cordas. Ele estica, alinha, marca com carvão um ponto que indica o igual. Você acompanha de rabo de olho, quase hipnotizado por aquele diálogo silencioso entre corda e madeira. O escriba fala baixo com a corda, como se ela pudesse se ofender se ouvisse a voz de longe. As cordas esquecem, diz o guardião, percebendo seu interesse. Elas esticam, encolhem, incham, secam. Por isso, todos os dias alguém lhes lembra quem são. O mundo precisa de lembretes. É isso que as listas fazem, lembram o mundo de quem ele é.
Ele o convida para outro canto do pátio, onde uma fileira de jarros está encostada numa parede, cada um com uma rolha de barro selada com um pequeno carimbo, um escaravelho, um olho, um falcão num círculo. Fios de palha amarram pequenas tiras de madeira a cada gargalo, com rasgos de tinta indicando datas, nomes, quantidades. O cheiro que vem de alguns é de grão doce, de outros, de óleo calmo. Você passa os dedos pelas tiras e sente a tinta seca, a leve aspereza da madeira. O guardião desamarra uma, mostra a você a escrita como quem mostra uma trilha. Ele não traduz. Não precisa. Você entende que cada jarro é um compromisso, uma promessa que alguém anotou para que, amanhã, não haja confusão. Confusão é a tempestade que faz as pirâmides balançarem, ele diz, quase sem som. Por isso o tédio é um abrigo. Ele constrói paredes de previsibilidade onde a surpresa escorrega sem aderir. Um jovem se aproxima com um cesto. Coloca sobre um banco e tira, um a um, martelos de madeira, pontas de cobre embrulhadas em tecido, cunhãs, calços. O escriba de olhos de carvão passa o cálamo por uma tábua. Risca mais uma série de linhas. Cada ferramenta ganha um risquinho. Cada risquinho pede uma piscada. Você pode fazer, sugere o guardião. Marque cada martelo com um traço comprido, cada ponta com um traço curto. Intercale, comprido, curto, comprido, curto. Isso faz o tempo respirar melhor. Você aceita o cálamo e percebe como a ponta, mesmo áspera, desliza com docilidade quando encontra a fibra certa. Faz um traço comprido, depois um curto e repete. Em pouco tempo, a tábua acumula um pequeno bosque de marcas. Você não está desenhando coisas, está desenhando o ritmo. E o ritmo, agora, desenha você por dentro. Agora, as contas de grãos, diz um dos escribas, apontando para um saco de tecido encostado no canto. Ele despeja uma parte do conteúdo em uma tigela, depois joga esse monte numa balança larga, onde pequenas conchas fazem o papel de pesos. O braço desce, sobe, descansa. A balança decide, igual. O escriba anota um símbolo, põe um pedacinho de barro ao lado e dá um suspiro. Igual, ele repete. O guardião sorri. É a palavra preferida da balança, a palavra que poderia acalmar um exército. Você percebe que os números aqui não rugem. Eles sussurram, e cada sussurro pede um piscar de olhos. Às vezes o escriba pausa e sopesa um peso na mão, não para mudar nada, apenas para confirmar que o mundo continua do mesmo tamanho. Ele olha para o guardião com respeito, como se ambos compartilhassem uma antiga piada, a de que grandes segredos cabem em células de tabela desenhadas na areia. E quando o vento apaga? Você pergunta, tocando a borda do tabuleiro de areia com a ponta de um dedo. Reescrevemos. O escriba responde sem levantar o olhar. Não é perda, é modo. As coisas importantes de verdade estão também em tábuas, em pedras, em papiros guardados. Mas as tabelas de areia são para o agora. São para ensinar o presente a se comportar. Quando o vento apaga, é como se dissesse, já basta de hoje. Amanhã, de novo. A palavra amanhã pousa como uma pena no seu ombro. Em seguida, o guardião o conduz a uma abertura estreita, onde uma corrente de ar mais fresca traz o rumor de passos coordenados. Do lado de fora, num corredor entre muros baixos, homens empurram um trenó carregado de blocos menores, e, ao lado, dois rapazes, com bastões altos, fazem contagens em voz baixa. Um deles risca a parede com um pedaço de carvão cada vez que um trenó passa. Risca, 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 pausa. Risca, 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 pausa. O guardião encosta o ombro na parede e pede que você só escute. A contagem é uma música simples, e seu corpo, sem pensar, entra no compasso. O rapaz que risca o carvão olha para você, como se soubesse que o mundo inteiro precisa, às vezes, de alguém que apenas confirme. Quer riscar um? Ele pergunta. Você aceita o pedaço de carvão. Quando o próximo trenó passa, você encosta a ponta negra na pedra clara e puxa um traço, depois outro e segura o braço na pausa. Não dói, não exige, apenas existe. O guardião o observa sem interferir, e você percebe mais uma camada do segredo. A repetição não é castigo, é um ninho. De volta ao pátio, a sombra mudou de lugar, mas ainda protege.
O escriba apaga parte da tabela de areia com 4 movimentos iguais, muito leves, que deixam uma névoa de grãos suspensos no ar por um piscar de olhos antes de caírem de novo. Tantas vezes quanto for necessário, ele diz, quase para si mesmo, até que tudo caiba e transborde, e caiba de novo. O guardião mostra a você um cilindro de argila macia. Ele pressiona um carimbo contra um lado, e uma figura aparece, um falcão que poderia ser apenas um falcão. Depois, com o polegar, escreve um pequeno risco e outro. Em seguida, amarra o cilindro com fibra e prende numa alça. É um selo de passagem, explica. Quando um lote de ferramentas vai e volta, alguém confirma com o falcão que viu e com o polegar que foi hoje. É um modo de o dia assinar a própria presença. O mais velho dos escribas, que até então só desenhara linhas e suspirara, pede sua mão. Ele a vira com cuidado, examina as linhas da palma como se fossem caminhos de irrigação. Depois, com a unha, desenha uma pequena grade na sua pele, 4 quadrados por 3. Para você lembrar, ele sussurra. Quando for caminhar e esquecer a contagem, olhe a mão. Preencha os quadrados com seus passos. Cada quadrado, 8. 8 passos, uma piscada. 8 passos, uma respiração. 8, pausa. Você agradece com aceno e percebe que, ao olhar a grade, os números deixam de ser números e viram degraus de pedra que não acabam. Eles não precisam acabar. É essa a sua graça cansada. Ao lado, a balança descansa com a barra bem horizontal. O peso em forma de patinho dorme, a ponta do bico encostada no nariz de bronze. O rapaz do carvão senta num degrau e reconta seus traços, um a um, como quem confere uma fiada de sementes. E você, com o cálamo devolvido, observa a tabela de areia e pensa no vento. Talvez ele já esteja de olho, esperando o momento exato de soprar, não para apagar a importância, mas para lembrar que nada fica sem ser refeito. Vamos às salas, diz o guardião, finalmente, apontando para uma abertura baixa que se perde numa penumbra mais densa. Lá dentro, o ar é mais espesso. As regras gostam disso. Elas sussurram melhor entre paredes. Carimbos têm vozes de madeira que batem em madeira. É outro andar do mesmo segredo, o das horas, turnos, entradas e saídas. Você se levanta, a areia escorrega do seu tornozelo como um gato que decide mudar de lugar, e o cálamo ainda deixa um perfume de tinta na ponta dos seus dedos. Os escribas acenam sem esforço, como quem continua uma vela acesa com outra. Você segue o guardião, guardando na palma a grade que ele desenhou, guardando na memória o som das pedrinhas caindo nas células, guardando no peito linguagem dos iguais. A sombra o engole com gentileza. E, enquanto seus olhos se acostumam ao novo escuro, você percebe que está pronto para ouvir as regras, os turnos e os carimbos que não fazem alarde, mas mantêm o mundo no lugar certo, exatamente onde ele respira melhor. Você atravessa a abertura baixa e o ar que o recebe é morno e espesso, como um pano que alguém mergulhou em óleo e torceu só pela metade. A luz entra por frestas altas e cai em lâminas retangulares no chão, onde o pó dança sem nunca sair do lugar. Cortinas de fibra pendem do teto, separando salas como quem separa pensamentos, e cada tecido balança milímetros, apenas o suficiente para dizer que é um vento escondido que respeita o silêncio. O guardião passa primeiro, a túnica roçando na cortina com um som de escova em tecido. Você o segue e sente o cheiro de tinta escura, resina, gordura que alimenta lamparinas, e algo como casca de árvore molhada. Aqui, as regras conversam baixinho, ele diz, quase com a boca encostada no seu ouvido. São palavras de madeira batendo em madeira. O segredo gosta de salas assim. À esquerda, uma mesa comprida sustenta rolos de papiro presos por cordões. Um homem de ombros estreitos desenrola um deles com cuidado, ajusta uma pedra nas pontas para que não enrole de volta, e recita em voz muito baixa, mais para si do que para os outros. Sua voz não sobe nem desce, ela desliza. À primeira luz, os puxadores trocam, a sombra terceira, água, a sombra sexta, pão, ao lugar do sol alto, pausa. Ele repete, alisa as bordas, repete de novo, como quem ensina o papiro a lembrar sozinho. Você percebe que, a cada repetição, ele passa o dedo indicador do topo ao pé da coluna de sinais, num gesto que poderia durar 100 anos sem cansar. O guardião o leva mais para dentro, e a morna penumbra acolhe seus olhos com paciência. Em uma alcova,
Há uma clepsidra, um jarro de cintura estreita que deixa escapar água por um furo calculado. Cada gota cai dentro de uma tigela e faz um som mínimo, um tique de barro. Ao lado, um jovem com bastão riscado, onde entalhes aparecem em intervalos iguais, conta as gotas. Ele move um grão de pedra de um quadrinho para outro a cada som. Você vê a sua própria palma, com a grade que o escriba desenhou antes, e ela coça como se pedisse para participar. Este é o intendente das horas. O guardião apresenta, inclinando a cabeça. Ele não manda no tempo, ele o acompanha. O intendente sorri com um canto de boca e oferece o bastão para você olhar. Os entalhes estão gastos nas bordas, como dentes que mastigaram muitas manhãs. Quando a tigela enche, ele explica, em voz que mal sai da garganta, eu viro o jarro e risco um traço. Não há pressa. A água sabe sozinha. Ele vira o jarro devagar, e o fio de água muda de lado, reiniciando a queda como um corredor que dá meia volta na pista sem sentir vergonha de recomeçar. A poucos passos, outra mesa sustenta pequenas placas de argila ainda macia, alinhadas como pães crus à espera de forno. Ao lado, um conjunto de carimbos de madeira e pedra, falcões que cabem na palma, olhos com pestanas desenhadas, flores de 6 pontas, um barco de vela quadrada. Uma mulher de tranças finas, mãos firmes, segura um carimbo, passa a face na borda de uma tigela com água para umedecer e pressiona contra a placa. O som é grave e manso. Tum. Ela ergue o carimbo, confere o desenho e coloca a placa ao lado, onde uma brisa tímida ajuda a secar. Outro carimbo, outro tum. Entre um e outro, um leve tepe-tepe dos dedos acertando os cantos. Tum, tepe, tepe. Tum, tepe, tepe. Você sente que seus pés, sem perceber, começam a desejar esse ritmo. Dança de carimbos. O guardião sussurra, com um sorriso que não se abre. É uma dança que não pede música. A música está no que se repete. Você se aproxima e a mulher o olha com a paciência de quem já ensinou dezenas de mãos. Ela lhe entrega uma placa de argila. Está fresca, fria no centro e mais morna nas bordas. Nome, dia, turno. Ela diz, apontando para 3 espaços marcados com linhas retas. Ela pega um bastãozinho e, com o cúbito de uma unha, desenha os símbolos básicos, como molduras esperando retratos. Depois, aponta um carimbo de falcão. Você? O guardião acena que sim. Você segura o carimbo. Ele é pesado do jeito certo, confortável como uma pedra alisada pelo rio. Umedece a face no pote, posiciona no retângulo e pressiona. Tum. O som entra no seu peito como um passo dado num chão fofo. Ao levantar, o falcão aparece limpo, com a asa levantada. Você sente vontade de bocejar, e boceja, tranquilo. A mulher sorri e passa o polegar de leve sobre o desenho, só para tirar o que a água levantou. De novo, ela pede, mas agora com um olho aberto de humor. Você faz. Tum. Tepe, tepe. Ela aponta para uma pilha de placas já secas, cada uma com um furo no canto. Um rapaz enfia um cordão, pendura em uma tábua perfurada, onde cada orifício tem um símbolo esculpido. Você repara que os símbolos se repetem ao longo da tábua, e os cordões se agrupam, obedecendo a uma ordem que você poderia aprender com 3 tardes de olhos. Entrada e saída. A mulher explica. Quando alguém entra, pendura. Quando sai, despendura. Certo não é vigiar, é saber em quantas vozes a música está cantando. Mais adiante, um corredor de portas baixas ostenta sobre cada uma placa de madeira com figuras simples, um vaso transbordando, água, uma mão segurando um martelo, ferramentas, um quadrado com pontinhos, grãos, um sol cortado pela metade, descanso. A madeira está tão polida pelo toque de dedos que reflete uma luz ocre. O guardião coloca seu dedo sob o do seu, e juntos vocês tocam a placa do sol cortado. É lisa, quase macia. Aqui é onde as regras param um pouco, ele diz. Até elas precisam respirar. Vocês entram numa sala ampla com bancos de pedra e cestos. Nas paredes, decretos pendem como panos, só que escritos. Um homem de barriga mansa está em pé diante de um deles, e com voz de quem lê para crianças que já sabem a história, murmura os horários. Ao primeiro gotejar, preparam-se as mãos. Ao terceiro gotejar, água para a boca. Ao quinto gotejar,
pão para o estômago. Ao sétimo gotejar, as mãos descansam. Ele repete, e repete, e repete, cada repetição como uma maré que volta ao mesmo lugar e lava o mesmo pedaço de praia. Perto da entrada, uma peça de madeira com 2 línguas móveis repousa no chão, um tocador passando os dedos para sentir a vibração. É um instrumento simples, talvez um chocalho de boca, talvez 2 ripas que batem e dizem agora. Ele levanta a peça e bate uma vez. Ploc. Não é um chamado que manda, é um convite. Os que estão sentados levantam devagar, os que estavam de pé sentam devagar, e tudo acontece com um tempo tão calculado que dá vontade de fechar os olhos e ouvir. O guardião quase fecha, mas fica observando você aprender o movimento dos outros. As regras não são ferro, ele comenta, e a frase parece antiga, como um provérbio. São sombra. Se você caminha sob elas, fica menos cansado. Se você foge delas, o sol queima. Ele o chama para uma mesa onde descansam rolos menores de papiro com tiras atadas. Uma mulher baixa os desenrola e mostra-lhe uma sequência de pequenos desenhos. Uma jarra, 3 pontinhos, um olho. Turno da jarra, 3 pausas, eu vi. Ela traduz com um sorriso manso. Quando eu pendurar esse rolo no prego, todos saberão que a jarra saiu 3 vezes e que alguém viu. Ver é uma forma de cuidar, não de acusar. Do outro lado, uma viga horizontal de madeira tem riscos alternados, longos e curtos, como aquela página de marcas que você fez. Um velho passa o dedo pelos riscos, conta-os em silêncio e, quando termina, encosta a testa na viga, agradecendo o fato de que os riscos são os mesmos de ontem, e provavelmente serão os mesmos de amanhã. Você sente vontade de encostar também, e o faz. A madeira está morna, cheira a dias. Quer virar o jarro da água? O intendente das horas pergunta, aparecendo ao seu lado de novo. Você concorda. Ele entrega o jarro com 2 gestos mínimos, e você o vira, deixando que a água refaça seu caminho. Cada gota que cai é uma moeda que o tempo usa para pagar a atenção de vocês. A cada quarto tique, alguém bate o carimbo. Tum, tepe, tepe. Sua respiração se forma no intervalo exato entre o tique e o tum, como se tivesse encontrado um berço. Você passa por uma sala mais estreita, onde 2 mesas enfrentam-se. Em uma, um homem molha um carimbo com um símbolo de serpente e marca argila que lacra um cesto. Na outra, uma mulher, de olhar calmo, abre o lacre com uma faca de osso, confere, e marca de novo com um carimbo de flor. É como uma conversa entre 2 paredes. Serpente fala, flor responde, serpente fala de novo, flor responde de novo. Em algum lugar entre essas falas, o mundo decide que está tudo em ordem. O guardião aponta, e você entende. Entrar, sair, ver, dizer, ver de novo. Na parede, entre 2 portas, um quadro simples feito de barro mostra uma coluna de símbolos ao lado de outra coluna de espaços vazios. É uma lista de turnos, de nomes, de dias. Em cada espaço vazio, cabe um carimbo, um polegar, uma confirmação. Um rapaz chega, molha o polegar em tinta suave, pressiona no quadrinho. O som é ainda mais sutil do que o do carimbo, uma espécie de beijo abafado. Ele sorri sem mostrar os dentes e se retira, sem esperar louros. O guardião murmura. Todos os dias, beijos de polegar. Não por amor romântico, mas por amor de continuidade. Você volta a prestar atenção nos sons. A gota, o carimbo, o tepe, o ploc, o sussurro. Não há gritos, não há pressa. Há um tecido sonoro que se repete, e nisso está o consolo. Seus pés, de fato, adotam a cadência sem que você mande. Você anda um 8, pausa num 4, anda outro 8. Olha para a palma da mão, vê a grade, e preenche com passos invisíveis. Cada quadradinho recebe o seu compasso, cada compasso se encaixa nos sons da sala. Quando as regras se calam, o guardião diz, conduzindo você até uma janela alta por onde entra uma faixa de céu, o trabalho continua com o que elas ensinaram. E quando as regras falam, elas só lembram do que já foi combinado. É por isso que são sussurros. O que é gritado, o vento leva. O que é sussurrado, o ouvido guarda. Um garoto passa com uma cesta de pequenos pães ainda morno.
Ele oferece, e você aceita um. O pão é simples, com cheiro de farinha acordada e fogo breve. Ele põe a cesta sobre um banco, pega um carimbo com desenho de espiga e marca uma placa pendurada num prego. Tum, tepe, tepe. Hora do pão. Ele anuncia, mas não precisa anunciar. O Tum já disse. As pessoas se aproximam, pegam os pães, e quase todas, antes de morder, tocam, sem olhar, na placa carimbada. É um gesto bobo, repetido tantas vezes que perdeu o nome e virou hábito. Hábito é regra que ficou amiga. O guardião o convida a sentar, a mastigar sem pressa. Ele mesmo pega meio pão, parte com os dedos, mastiga 3 vezes e pausa, mastiga 3 vezes e pausa. Você o imita. Cada pausa parece dizer ao corpo: fique. O rumor ao redor baixa ainda mais, como se todos mastigassem com o mesmo tempo. O pão some e deixa um calor discreto na língua. Quando se termina o pão, ele comenta, começa a contagem. Os contadores se reúnem no pátio do lado de fora. Eles trazem cestos, trazem conchas, trazem olhos. A procissão não é pomposa, é um fio contínuo de gente que conta e confirma, conta e confirma. As regras abrem caminho para eles. Os carimbos cantam para que eles caminhem. Vocês deixam as salas em silêncio, mas o som dos carimbos continua em você, repetido, repetido, como um coração que aprendeu novas batidas. A cortina de fibra roça de novo seus ombros com sussurro, e a luz do pátio, mais clara, parece lavar sua pele. Lá fora, o ar tem cheiro de grão andado, de poeira doce. Você vê, ao longe, uma fileira de pessoas com cestos na cabeça, andando com equilíbrio de água. Em suas mãos, conchas brilham como luas pequenas. Elas caminham num passo que você reconhece. Tum, tepe, tepe. Venha, o guardião diz, apontando a sombra de uma arcada onde a procissão vai passar. Agora você vai aprender a contar como quem reza sem votar milagres, como quem conversa com coisas miúdas e deixa que elas digam o tempo. As regras já falaram. Deixe que o contar faça o resto. Você o segue, ainda ouvindo, nos ossos, o sussurro das regras e o canto dos carimbos, e seus pés, obedientes e satisfeitos, marcam no chão a cadência que essas salas ensinaram. Ao alcançar a arcada, você encosta a mão no pilar e respira, pronto para entrar na marcha dos dedos e dos olhos que transformam grãos em estrelas lentas, prontos para largar o tempo ao ponto exato em que ele boceja e diz: sim, agora. Você encosta a mão no pilar e sente a pedra fria por um instante que dura mais do que precisa. A arcada emoldura o pátio onde a procissão se organiza, andares de sombra sobre sombra, e a luz que sobra é peneirada por tramas de fibras pendidas. As pessoas chegam em fila, cestos equilibrados na cabeça, conchas nas mãos, passos que aprendem com areia a não fazer ruído à toa. O guardião fica ao seu lado, tão perto que o cotovelo dele quase encosta no seu, mas não encosta. Ele aponta com o queixo a cadência. Um pé, o outro, pausa. Um pé, o outro, pausa. É um ritmo de maré baixa. Os primeiros da fila passam bem diante de vocês. Uma mulher baixa o cesto com um gesto treinado, como quem repousa um bebê que já dormia. Um homem aproxima uma peneira de fibras e despeja um pouco do conteúdo. Os grãos escorrem com um som que parece chuva que se esqueceu da pressa. A peneira balança, balança, para, e a poeira fina dança num raio de luz antes de se render e cair. Outro homem, com uma concha larga de concha, enche, nivela com um dedo e transfere para um jarro de boca estreita. Cada concha que atravessa o ar faz um arco pequeno, e quando toca a borda do jarro dá um tinido leve. Taque, taque, taque. Observe os intervalos. Sussurra o guardião. Os números não estão nos grãos, estão na pausa entre um taque e outro. Um garoto de olhos de sol posiciona uma tábua com depressões rasas, 10 casinhas como pequenas luas na terra. Cada concha que enche o jarro empurra uma pedrinha de uma casinha para a seguinte, até completar um lado. Quando a 10ª pedrinha encontra o último lugar, o garoto empurra uma pedra maior para um quadrado gravado no canto da tábua. Você percebe que cada gesto busca sempre o mesmo ângulo, a mesma força, a mesma distância. De vez em quando, alguém sopra de leve, para que a poeira não se acomode nas linhas. Um contador de barba curta aproxima-se de você e oferece uma concha menor, lisa como um seixo. Para as medidas de flor, ele diz, e os olhos dele riem sem barulho.
grãos que vão para a massa das oferendas. Contagem mais delicada, mais pouco. Cada 6 conchas, uma pausa. Cada pausa, um olhar para o céu. Só para lembrar que tudo o que entra em fogo merece uma piscada antes. Você topa? Você acena que sim. Ele ajeita a concha na sua mão, como quem ajusta um travesseiro sob a cabeça de um sonolento. Você se aproxima de uma mesa baixa, onde repousam 2 jarros pequenos e uma tigela de barro polido. Uma mulher com tranças presas por linhas finas dá a você a primeira concha de grãos. Você a despeja na tigela e nivela com a borda da concha. A concha raspando grãos produz um sussurro de seda áspera. Você passa a tigela para ela, que despeja num jarro. Vocês repetem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Nessa pausa, ela fecha os olhos, e você fecha também. O guardião observa, e seu sorriso é uma linha mansa no rosto. A pausa, ela diz, abrindo os olhos com a maciez de quem acorda tarde: evita que o pão fique desigual. Evita que a cabeça pese demais. Evita que o dia se perca de si. As pausas são como sombras amarradas em pregos. Vocês continuam. Ao lado, um velho usa uma vara de medir a altura de pilhas de grão que se formam em cestos. Ele encosta a ponta, lê um entalhe, murmura um número que você não precisa entender, porque a música dele é o que interessa. Cada leitura pede um suspiro, e ele respira obedientemente, como se a vara mandasse no seu diafragma. Um rapaz traz um selo de barro, marca a borda do cesto com uma flor, e o cesto segue com quem vai levá-lo. Nada corre, tudo anda. A procissão se alonga como uma fita. Conchas brilham quando atravessam a luz, depois se apagam na sombra, e de novo brilham. Os grãos têm cheiros ligeiramente diferentes. Alguns lembram palha deitada, outros têm um azedo leve de coisa fresca demais. Os dedos que tocam, separam, pesam, são dedos de gente diferente e, ainda assim, parecem obedecer à mesma escola antiga. Fazer pouco sempre, fazer muito nunca, fazer o necessário repetidas vezes. Você percebe a mente afundando num tapete de repetições até que o corpo aprenda sozinho e deixe a cabeça livre para bocejar. Você pode subir a contagem. O homem de barba curta sugere, vendo que sua concha já conhece o caminho. A cada 10 conchas, você empurra uma pedrinha para o quadrado. Quando completar 5 pedrinhas, você me chama e eu carimbo. Ele toca o carimbo pendurado no cinto, um pequeno peixe gravado em madeira. Você concorda. O primeiro ciclo é fácil, o segundo, mais fácil ainda. A tigela canta baixinho quando recebe, e os jarros conversam com suas paredes como tambores cansados. Perto da sua mesa, uma menina de cabelos presos em 2 tranças observa o prumo de uma balança que pesa sacos pequenos, e canta em voz baixa uma cantiga que parece contagem. 1, 2, o sol me pus. 3, 4, o vento é rato. 5, 6, o jarro fez. 7, 8, o grão é broto. 9, 10, de novo vez. A melodia repete e repete, e você, sem querer, coloca a concha no ritmo dela. A mulher de tranças percebe, sorri, e a cantiga se instala no pátio como uma tapeçaria invisível. Ao fundo, sob outra arcada, um grupo verifica a umidade dos grãos espremendo alguns entre as unhas. Se a casca cantar um chiado seco, aprovam. Se fizer um som de suspiro úmido, param. Sol mais tarde, diz um deles, levantando a mão. Não é a hora. E o gesto dele é aceito como uma parte da música. Alguém bate de leve um bambu no chão, taque, e a fila correspondente espera. Ninguém se irrita. A espera é uma espécie de trabalho. Você completa sua 5ª pedrinha no quadrado e chama o homem de barba curta. Ele encosta o carimbo de peixe numa plaquinha de argila molhada, marca e diz: 5 vezes 6 conchas, igual a calma. É uma conta que dá certo. Você guarda a frase na lateral da cabeça e percebe, curioso, que ela se encaixa em outras coisas. 5 pausas de respirar, 6 olhares para o chão, igual a calma. O guardião se aproxima para ver como você vai. Seu olhar não fiscaliza, ele guarda. Sabe por que a procissão segue? Pergunta, e a voz dele é baixa, como uma sombra que decide falar. Porque os grãos são como dias. Só existem em volume quando alguém os confirma. Se ninguém os confirma, eles viram areia. E a areia, você já ouviu, prefere o vento.
Ele o leva a um ponto onde a fila dobra o canto e dá para ver um corredor longo. Ali, uma mulher com um bastão riscado com unhas, não com faca, marca as passagens de cestos. Cada cesto que passa ganha um risco pequeno num pedaço de madeira pendurado ao lado. As marcas ficam bonitas, como chuva que arranhou a terra. Ao completar 20 riscos, ela passa o polegar por cima, como quem acaricia. É para agradecer aos olhos, ela diz, percebendo seu olhar demorado. Eles cansam, mas também gostam de saber que variam a paisagem com risco. De volta à mesa, você encontra a tigela esperando, pacientemente. A mulher de tranças encosta a concha no pote d'água, lava uma borda e recomeça. Água para os grãos também, ela explica. Não para molhar, só para que a memória dele saiba que existe rio. O guardião assente com o queixo. É um gesto de quem concorda com princípios que não precisam de prova. A procissão toma o pátio inteiro, mas, por milagre do tédio que organiza, não se tromba, não se confunde. Cada grupo tem seu som: o taque da concha no jarro, o chií da peneira, o ploc dos selos, o murmúrio das contas, o tum dos carimbos ao longe, lembrando turnos, o tique da clepsidra que, mesmo do outro lado da parede, parece pedir permissão para tocar o ar de vocês. A luz se move poucos dedos para o lado, e todos se ajustam milímetros sem tirar os pés do ritmo. Um homem de costas largas chega com um cesto maior e uma postura de rio lento. Ele tem uma cicatriz na sobrancelha que parece a vírgula de um decreto. Este lote é do Campo do Norte, ele informa, entregando a borda do cesto para que você sinta o peso. Você sente, é pesado, mas honesto. Ele ri quando vê seu esforço miúdo. O peso serve para lembrar que contar não é só olho. É braço que aprende a diferença de um punhado triste e um punhado contente. A mulher de tranças pede que você pare por um instante e olhe ao redor. Você obedece e vê. Dedos que nivelam, olhos que entendem, bocas que quase não falam, rins que seguram posturas. O sol encosta no ombro de um, se retrai do joelho de outro. Há moscas distraídas que são espantadas sem pressa. Há crianças que aprendem com a cintura o equilíbrio dos cestos antes de aprender com a boca os números. Há um velho que fecha os olhos toda vez que uma concha completa o jarro, talvez lembrando de quando fez a mesma coisa com as duas mãos fortes. E se perdermos a conta? Você pergunta, num sussurro que teme quebrar a película de concentração. Recomeçamos. A mulher de tranças responde, sem drama. Ou contamos de outra maneira. Ou perguntamos ao que sabe. Perder a conta é como perder o sono no meio da noite. Levante, beba água, volte para a cama, recomece a respiração. Ela mostra como alguém ao lado faz. Derrama o jarro de volta na tigela, recomeça umas conchas, marca com os olhos ao invés da tábua. Não há vexame no gesto, apenas repetição que acolhe. O guardião coloca uma mão no seu ombro com o peso exato de uma concha cheia. Veja como o segredo se mostra, ele diz. Não há ouro, não há trombeta, não há surpresa. Há a fidelidade do gesto. Se o gesto permanecer, a pirâmide permanece. O tédio que faz o pão não é punição, é a garantia de que, amanhã, haverá pão. Você respira mais fundo, não por falta de ar, mas porque o corpo entende que a respiração combina com grãos. Em cada expiração, a poeira no raio de luz parece saltar. Em cada inspiração, ela pousa. Sua concha continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. A palma da mão coça a grade que o escriba desenhou. Você passa o polegar por cima, preenchendo quadradinhos invisíveis com passos que não saem do lugar. A visão do pátio começa a ganhar uma serenidade de tábua antiga. Nada procura brilhar, tudo procura durar. Do outro lado, onde o corredor se estreita, um grupo diferente faz uma contagem de grãos especiais, aqueles destinados ao ofício dos mortos. Eles usam conchas menores, e a cada concha os lábios se mexem numa palavra que você não ouve. O guardião vê sua curiosidade e inclina a cabeça. Eles dizem nomes. E não acrescenta nada. Você aceita que, ali, a contagem também seja uma forma de chamar sem pressa. O sol sobe um pouco mais e a sombra muda de lugar, como um gato que decide deitar do outro lado da cama. Um rapaz usa um bastão para marcar na areia uma linha nova onde os cestos devem repousar. Ele não fala, desenha a linha e récua.
A fila entende. A concha bate, a peneira suspira, a clepsidra pinga, o carimbo tum, a pausa respira. Sem que alguém mande, 3 pessoas começam a andar para trás, em câmera lenta, para não atrapalhar a dança dos outros. Você sorri. A coreografia não foi inventada, foi descoberta. Uma mulher idosa se aproxima de você e pede sua mão. Ela passa o dedo nas linhas do seu pulso, e com a outra mão pinça 3 grãos da tigela. Depõe um na base do seu polegar, outro na base do indicador, outro na base do mindinho. 3 grãos para lembrar 3 coisas. Ela murmura. 1. Conte com o olho, mas confie a pausa. 2. Se errar, recomece. 3. A contagem pertence ao lugar, não a você. Ela recolhe os grãos, devolve a tigela, e vai embora tão devagar que parece que não foi. Você percebe que o cansaço que chegaria em outro lugar aqui se dilui. Ele não se acumula porque a pausa o estica e o espalha. Em vez de ser uma pedra, ele vira fumaça de incenso, um cheiro leve que não incomoda. O guardião suspira com o canto dos lábios, satisfeito. Quando o último cesto passar, ele diz, olhando por sobre as cabeças, vamos recolher o silêncio que ficou caído no chão, como palha. E então, quando você estiver pronto, vou mostrar a você o centro. O lugar onde a pirâmide guarda o segredo não no objeto, mas no método tão simples que dá vontade de dormir só de pensar. Você imagina o centro, um quarto de pedra que não quer ser altar, que não quer ser espetáculo, que quer apenas mostrar a permanência com gestos de nada. A concha continua mexendo na sua mão. A tigela recebe e devolve. O jarro aceita. O carimbo de peixe marca mais uma vez. Tum. Tepe, tepe. Ao longe, o intendente das horas vira a clepsidra e o primeiro tique novo parece saudar você diretamente. O pátio todo devolve a saudação na linguagem das repetições. Quando os últimos grãos do seu lote encontram o jarro, você alisa com a concha a superfície da tigela, um gesto de gratidão. A mulher de tranças encosta o dorso da concha na sua concha, como quem diz até já. Ela amarra um cordão no gargalo do jarro, pressiona um selo com o desenho de uma espiga. O som é mais grave agora, como uma batida de tambor doente de sono. Tum! O guardião abre a mão no ar, convidando-o a segui-lo. Você deixa a concha no lugar certo, junto das outras, todas na mesma posição, como uma fileira de luas deitados. Passa a mão no avental, guardando a poeira como quem guarda uma fotografia. A procissão continua para além dos seus ombros, sem sentir falta de você, exatamente como deve ser. Você atravessa a arcada, sente a diferença da luz como quem muda de travesseiro, e o guardião, ao seu lado, comenta. Os números ensinaram o seu corpo a ir devagar por dentro. Agora, quando ouvirmos o coração do segredo, ele vai bater como balança que encontra o meio. Vocês caminham por um corredor estreito, onde o ar tem gosto de pedra que jamais se apressou. À frente, uma sombra mais densa espera. Você sente a palma da mão formigar, como quando alguém escreve nela um mapa que orienta sem mandar. O guardião não apressa o passo, ele diminui. Seus pés obedecem. E, no compasso do taque, da pausa, do tum lá de trás, você se prepara para entrar num lugar em que a entediada paciência dos faraós se condensa, não em ouro, mas em respirações que duram séculos. Você vai, pronto para ouvir o método bater, e, ao ouvi-lo, talvez descansar. O corredor estreita como uma respiração que decide ficar no peito por mais um instante. O ar esfria, mas não dói. É um frescor que lembra um pátio lavado antes do sol. Você percebe que o som do lado de fora, taque de conchas, tum de carimbos, tique de gotas, ficou atrás de uma porta invisível. Aqui dentro, tudo é menor. O eco devolve sua passada com o atraso de um meio pensamento. O cheiro de pedra é mais profundo, uma mistura de poeira que não se move com uma nota mineral que parece ter sido guardada em jarro. O guardião diminui o passo até quase reduzir a marcha a pensamentos. Ele levanta a mão, pede silêncio não para você, mas para o lugar, e, sem olhar para trás, sussurra. Aqui, o segredo não gosta de pressa nem de colo alto. Vocês dobram um canto e entram numa câmara quadrada, baixa, desenhada para abraçar. O teto é sustentado por 4 pedras que encostam umas nas outras como companheiras antigas. No centro, um bloco baixo, liso, com uma canaleta rasa que o circunda como um cinturão. Pendendo do teto,
Por uma abertura estreita, um fio muito fino desce com um peso de pedra do tamanho de um punho. Um prumo que parece ter dormido séculos de pé. Ao lado do bloco, repousam, com a austeridade de quem sabe o próprio lugar, 4 coisas. Uma escova de palha curtida, uma vasilha de água com um furo na base, pequena clepsidra, um pequeno carimbo de madeira com o desenho de um traço simples e uma tabuleta de argila com quadrados rentes, ainda úmida. Quando você entra, a palha da escova faz um barulhinho de palha mesmo, sem metáfora, e o prumo, talvez por um sopro que escapou, meneia 1 milímetro, encontra de novo a vertical e descansa. Este é o coração, o guardião diz, não com solenidade, mas com a calma de um pai que apresenta o travesseiro da casa. Não é o coração que bate, é o que ensina as batidas a se entenderem. Aqui não se guarda um objeto precioso. Guarda-se um modo. O modo que repete, o modo que confere, o modo que pausa. O segredo mais entediante dos faraós está aqui. Um método tão sereno que, se você o respeitar, vai dormir. Você se aproxima devagar. O bloco tem marcas tão discretas que parecem memórias. Ali, um polido mais intenso. Adiante, uma arranhadura que o tempo arredondou. A canaleta está limpa, sem grãos, como se todos os grãos deste deserto tivessem aceitado não morarem justo ali. O guardião faz um gesto para que você tire as sandálias. O chão é frio, mas a pele do pé acha um conforto antigo na pedra lisa. Sua respiração baixa um tom. Antes de qualquer fazer, nós chegamos, ele diz. Esse é o primeiro passo. Chegar. Não chegar como quem toma posse. Chegar como quem oferece silêncio ao lugar. Ele indica um ponto no chão, uma marca invisível que seu corpo reconhece. Você para ali. Ele também para, ao lado, num ponto que parece ter sido escolhido por séculos de pés iguais. O guardião toca a escova de palha como quem segura uma pena. Depois, limpar, ele continua. Não porque esteja sujo demais, mas porque a poeira, se não for lembrada, pensa que pode mandar. Ele varre a canaleta com golpes curtinhos. 3, pausa, 3, pausa, e o som é quase o de dedos penteando o cabelo. Os poucos grãos que a escova tira deslizam para um cantinho onde uma pedrinha menor parece a casinha deles. A limpeza aqui é conversa. Eu sei que você cai, dizemos a poeira. E eu sei que você não é inimiga. Mas, por favor, deixe o meio livre. Ele entrega a escova a você. Você imita os golpes. 3, pausa, 3, pausa. A palha faz o mesmo som também na sua mão. O corpo aprende rápido. O pensamento agradece por poder ser lento. Ele pega o prumo com 2 mãos e solta de leve, só o suficiente para que o peso desenhe um 8 pequeno no ar e volte ao centro. Medir, ele diz. Sempre. O prumo não briga. Ele só mostra. Ele não manda. Indica. Você observa o peso encontrar a vertical e, quando encontra, é como se uma parte dentro de você encontrasse também. Medimos com os olhos, com o prumo, com o ouvido. Ele se cala. Um som chega, baixinho. Plim de gota na clepsidra, uma gota que, pacientemente, está ensinando a água a ser tempo. Ajustar, ele prossegue, deslizando um dedo pelo canto do bloco, onde uma cunha de madeira mora como um dente de leite que decidiu não cair. Às vezes, a pedra pede 1 milímetro. Às vezes, o ar pede. Às vezes, o corpo que trabalha pediu ontem de mais e hoje de menos. Ajustar é dar esse milímetro. Com uma lasca de madeira, ele pressiona a cunha de leve. Um estalo miúdo responde, não de quebra, de assentamento. Você sente o som bater no queixo, tão leve que parece inventado. E então, confirmar, o guardião continua, pegando o carimbo de traço. Ele aproxima da tabuleta, umedece um cantinho no próprio hálito e pressiona. Tum. Um traço. Nada de falcões, flores, barcos. Só um traço, o mais humilde dos sinais. Confirmar é dizer, fizemos o básico. Só isso. Ele empurra a clepsidra com o dedo, alinhando a boca da água com um risquinho no suporte. A gota cai. Plim. Ele fecha os olhos na pausa entre uma gota e outra. Pausar, ele quase não diz, de tão baixo que fala. Não é luxo. É parte do trabalho. É parte do método. Sem ela, o prumo enlouquece,
A escova gasta as fibras sem conversar, a cunha morde sem entender, o carimbo vira ruído. Você acompanha a pausa com o peito. Inspira, segura, solta. A gota cai de novo. Plim. Ele aponta para a tabuleta de argila. Registrar, ele explica. Um traço a cada ciclo completo. Não para que alguém aplauda. Para que amanhã possamos ver onde paramos e recomeçar no mesmo tom. O traço está ali, quieto, quase transparente. O guardião pousa o carimbo ao lado, devagar, como quem devolve a água ao poço. E então, recomeçar, ele diz. Sempre. Sem cerimônia. O método é um círculo humilde. Chegar, limpar, medir, ajustar, confirmar, pausar, registrar, recomeçar. Ele olha para você, esperando que você repita. Você repete, primeiro rápido, depois devagar, e as palavras, na segunda vez, já parecem colchão. Outra vez, ele pede e você faz. Chegar, limpar, medir, ajustar, confirmar, pausar, registrar, recomeçar. Quando você diz pausar, uma gota cai. Quando você diz registrar, ele toca a tabuleta com o traço. Tudo parece ter combinado sem que ninguém houvesse planejado. Os faraós conheciam pedras, o guardião comenta, encostando o ombro no bloco e o rosto num meio sorriso que não chega à boca. Mas o que eles sabiam de verdade era o valor disso, do método que se repete até perder a novidade. Eles sabiam que o brilho cansa, que o espetáculo é uma fogueira que pede lenha demais. Eles queriam que o seu nome durasse, então se agarraram ao que dura, o entediante que faz. Ele passa a mão na superfície lisa do bloco e explica. Aqui, cada dia, alguém vinha e fazia este circuito. Não é um ritual para deuses. É um ritual para o trabalho. Um guardião de paciências. Quando as coisas pequenas estão em ordem, as grandes ficam quietas por si. Você sente que algo dentro de você, que andava rápido sem motivo, sentou-se no chão. Ele lhe entrega a escova. Faça você, pede. Você vai. Chegar. Você encontra o ponto no chão e oferece silêncio. Limpar. 3 golpes. Pausa. 3. Pausa. Alguns grãos obedecem. Medir. Você toca o prumo. Solta. Vê o 8 pequeno morrer na vertical. Ajustar. A cunha pede um sopro. Você dá. Confirmar. O traço manso aparece na argila. Pausar. Você fecha os olhos na gota. Escuta a gota chegar antes do som. Registrar. Um traço seu, um traço novo, tão igual que parece o de antes. Recomeçar. Você sorri por dentro de ter que recomeçar. Sente. O guardião pergunta, sem alarde. Sinto. Você responde, e sua voz encontra uma tonalidade que não usava há muito tempo. Sinto que nada aqui quer se provar. Ele acena com os olhos. É isso. O segredo é esse. Nada quer se provar, tudo quer se manter. Ele se afasta um passo e aponta o teto, onde a abertura por onde desce o prumo deixa passar uma tira tênue de luz. A poeira ali dança em velocidade de sono, subindo e caindo, como se imitasse pequenos peitos dormindo. Quando o vento troca de lado, ele diz, a poeira aqui mostra. Esse prumo já sentiu verões, invernos, cheias do rio, secas teimosas. Ele não briga com nenhuma. Ele só volta ao meio. A gente aprende com ele. Voltar ao meio. Você percebe, com atraso, que a clepsidra conversa com seu peito. O plim da gota se instala num intervalo que seu corpo decide respeitar. Você não contou, mas sabe que entre uma gota e outra cabe uma respiração de 8 passos, daquelas que o escriba desenhou na sua mão. Você inspira por 4, segura por 2, solta por 6, que viram 8 por causa do descanso no fim. O guardião olha para sua barriga, não por curiosidade, mas por satisfação, e diz, pronto. Agora o método entrou. Ele pega a tabuleta e a gira na sua direção. Os traços antigos, os traços de hoje, todos são o mesmo traço. Vê como não importa quem fez. Ele indaga. É assim que dura. Quando o gesto fica mais importante do que a mão, o mundo encontra descanso. E o descanso sustenta o que acordado não dá conta. Ele encosta o ouvido no bloco, como você encostou na pedra lá fora. Ouça também, convida. Você encosta.
O que chega não é um som, é uma concordância. Entre o prumo que não balança, a gota que cai, a escova que espera, a cunha que não força, o carimbo que fala baixo, a tabuleta que não exibe, há uma única frase, repetida de vários jeitos. Faça igual, quase igual, de novo. Você entende que o segredo entediante é, de fato, entediante, e é por isso que é grande. Ele não emociona, ele acomoda. Ele não surpreende, ele sustenta. Ele é sono para a vigília. Dá para usar isso em tudo. O guardião continua, agora às suas costas, a voz quase um cobertor. Na hora de comer, na hora de andar, na hora de falar. Chegue, limpe a intenção, meça a palavra, ajuste o tom, confirme com o olho do outro, pause, registre por dentro, recomece. O dia inteiro é uma pirâmide que pede esse cuidado calmo. Ele pega a escova e guarda de novo no lugar, com o lado mais gasto virado para fora. Ergue a clepsidra, vira, e a primeira gota da nova rodada cai. Plim. O prumo, quieto, aceita. A tabuleta, com 2 traços novos, respira argila. Ele apaga com o polegar a borda de um traço antigo, só o cantinho, como se desse um beijo de boa noite no passado. Muitos vieram aqui esperando uma fórmula escondida, uma palavra que abre portas, um tesouro, ele diz, sentado no chão, as costas no bloco. E saíram um pouco decepcionados. Depois, quando a vida pediu, lembraram disto. Fizeram o círculo simples e a coisa ficou de pé. Alguns voltaram, só para agradecer ao tédio. Você, se quiser, pode agradecer agora ou depois. O segredo não se ofende. Você se senta ao lado dele, as pernas torcidas de modo confortável, o rosto inclinando em direção à luz. Seus olhos veem pouco, mas veem o suficiente. Os contornos do método no canto da sala, as 4 coisas nas 4 posições, a certeza de que, ao saírem, alguém vai entrar um dia e repetir o mesmo. Você estende a mão e toca o prumo. Ele não se mexe. Você ri com o nariz. Eu também. Você pensa, sem falar. Eu também quero encontrar o meio e não me mexer. Vamos ficar aqui mais um pouco. O guardião decide, sem efeito de decisão. Até seu corpo gravar os gestos na memória que mora entre o ombro e a nuca. Depois, levaremos esse meio para o lado de fora. A noite vai gostar de você sabendo isso. Ele descansa a cabeça contra a pedra. Você o imita. A frieza da superfície puxa do seu couro cabeludo um suspiro que talvez seja ancestral. O ar cheira a água que goteja, a palha que trabalhou, a madeira que cede. O silêncio preenche os vãos como a massa entre os blocos, não para esconder, para unir. Vocês permanecem, e o tempo não corre, ele passa com a educação de quem não quer incomodar. Plim, a gota. Uma pausa. Plim, outra. De vez em quando, a escova, quieta, estala um fio. O carimbo, parado, parece ter vontade de um tum, mas não tem pressa. O prumo é a definição de pronto. Você fecha os olhos e repete baixinho, no ritmo da clepsidra. Chegar, limpar, medir, ajustar, confirmar, pausar, registrar, recomeçar. A cada ciclo, a frase perde uma aresta e ganha um travesseiro. Quando você abre os olhos, não porque alguém mandou, mas porque a consciência aflorou por si, a luz na abertura do teto mudou um pouco de ângulo. Não é outro dia, é outro minuto. O guardião se ergue com o cuidado de quem levanta um cobertor que cobre um corpo adormecido. Ele confere o prumo com o olhar, passa os dedos de leve pela canaleta. Nenhum grão ousou. Toca o carimbo com reverência de cotidiano e faz um gesto com a cabeça em direção à saída. O método vai com você, ele diz, enquanto vocês devolvem os pés às sandálias. Você não precisa decorar nada. Ele já ficou na sua respiração. Ao dizer isso, a gota cai. Plim. Você sente que a gota não ficou. Ela te escolheu como casa. Vocês saem. O corredor devolve um pouco das vozes de fora, como se a câmara tivesse ajustado o volume do mundo para você. O guardião caminha à frente, mas de vez em quando desacelera ainda mais, como se decidisse alongar a sombra. Você o segue sem pressa. No caminho, seus dedos roçam a parede e ela retribui com uma aspereza doce. Você pensa que o segredo entediante é exatamente o que você precisava ouvir. Um método para caber no sono sem brigar com o dia.
Ao longe, a lembrança dos carimbos ressurge. Tum, tepe, tepe. A clepsidra, mesmo atrás, parece vir nos seus pulmões. Plim, pausa. Plim, pausa. Quando a luz do pátio se anuncia, ampla, você sabe que o próximo passo não é mais aprender nada. É aceitar deitar. O guardião para na arcada olha você com os olhos de quem acaba de fechar um livro que não tinha letras difíceis, só páginas repetidas, e diz: agora, se você permitir, vamos deixar que a simplicidade cuide de você. A eternidade lá fora respira devagar. Você já sabe o idioma. Vamos. Vocês atravessam a arcada e a luz do fim de tarde os recebe como um pano morno que alguém estendeu ao sol. O pátio já diminuiu seus sons. Algumas conchas ainda cantam taque, distantes. Um carimbo, de vez em quando, marca um tum tardio, como quem esqueceu um cumprimento. A clepsidra, invisível atrás das paredes, pinga um plim tão tênue que parece caber dentro do seu próprio peito. O guardião segue ao seu lado e os passos de vocês fazem um par. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Como se ainda houvesse areia contando histórias sob as sandálias. O acampamento, ali adiante, o espera com o mesmo cobertor de palha que conheceu seu corpo no primeiro entardecer. O vaso de água guardou o brilho que o sol lhe deu, e ainda uma tâmara enrolada em tecido, como se alguém tivesse previsto uma fome doce de última hora. O guardião se abaixa, alisa com a mão a superfície da palha, numa varredura que lembra a escova de palha na canaleta do bloco. 3 gestos, pausa. 3 gestos, pausa. Depois, sacode o cobertor como quem levanta a poeira mais pesada e convida a leve a deitar. A areia, atenciosa, se acomoda novamente como uma criatura velha encontrando seu ninho. Chegar, ele diz, e sorri, apontando o lugar ao lado do cobertor. Você já sabe o primeiro passo. Sua voz é macia como a sombra recém-chegada. Você se aproxima do leito e sente que, mais do que deitar, você está prestes a chegar ao sono como quem chega a uma sala onde o método mora. Você se ajoelha, passa a mão sobre a palha, como quem pede licença. O guardião observa, satisfeito com a docilidade movendo seus gestos. Sobre uma pedra baixa, ele pousa 4 coisas pequeninas. Um ramo de erva seca com perfume tímido, uma pedrinha lisa, um copo raso de água e um cordão curto de fibras. No deserto, até dormir tem seus pequenos instrumentos, comenta. Não são superstições, são tarefas miúdas para a mente. Elas varrem, medem, ajustam, confirmam. Você vai ouvir a eternidade respirar se tirar dela o peso do imprevisto. Ele entrega a você a pedrinha. É fria e levemente úmida, como se tivesse bebido a última gota da clepsidra só para refrescar a memória. Limpar, ele indica e aponta o peito. Você passa a pedrinha sobre o coração em 3 movimentos circulares, pausando entre cada um, como se polisse a superfície do dia que o coração guardou. O gesto não apaga nada. Ele organiza. O guardião respira junto com você, e o ar entra e sai com a mesma exatidão modesta de um prumo que encontra o meio. Medir, ele segue, e coloca o copo raso na sua mão. Uma boca de água, 2 respirações, outra boca de água, 2 respirações. Você bebe, uma vez, sente a língua agradecer. Inspira por 4, segura por 2, expira por 6. Bebe de novo. O guardião confirma com os olhos, como quem observa um fio de prumo parar com elegância. Ajustar, ele diz, pegando o ramo de erva e passando de leve pelos seus ombros, como quem escova uma túnica imaginária de preocupações. O corpo precisa entender que agora não é hora de puxar blocos. Você fecha os olhos, e a erva, ao passar, solta um cheiro de terra que esfriou. Os ombros descem 1 milímetro. A boca perde o gosto da tarde e adota o gosto neutro de quem está a caminho do travesseiro. Confirmar, ele conclui, e amarra o pequeno cordão em torno do seu pulso, com um nó que poderia ser desfeito com um suspiro. É o carimbo do sono. Ele brinca, mas sem ironia. Não vai apertar. Só vai lembrar o seu corpo do que foi combinado. Hoje, dormir devagar, repetir o que dá certo, deixar de lado o resto. Ele encosta o polegar bem de leve sobre o nó, como se carimbasse um traço simples. Tum. Tepe, tepe. Você sente o pulso responder, não com alarde, com presença. Você se deita. A palha suspira quando recebe seu peso. A areia, atenta, cede o suficiente para o quadril se encaixar. O cobertor de fibra cobre suas pernas com a gravidade certa.
O céu, no alto, já se apagou até virar um pano profundo, e as primeiras estrelas venceram a vergonha. A pirâmide, a uma distância que conforta, é um triângulo escuro que ensinou a noite a ter formato. O guardião se senta perto dos seus pés, sem fazer sombra nos seus olhos, e observa o vento educadamente se aproximar. O vento passa, olha o seu rosto, cheira sua testa, e decide por onde vai assobiar. Ele escolhe as bordas do cobertor e as dobras da sua roupa. É uma música que você quase não ouve, mas o corpo escuta. Você aprendeu o ciclo. O guardião sussurra, os olhos também prontos para fechar. Traga-o para o sono. Chegar. Encontre o travesseiro. Limpar. Varra as imagens de hoje, de leve, como a escova fez. Medir. Conte 8 respirações, como quem confere o prumo. Ajustar. Mexa o ombro, mova o quadril, busque o milímetro que falta. Confirmar. Diga para si, num sopro, estou aqui, agora durmo. Pausar. Espere uma gota passar dentro do peito. Registrar. Sinta o nó no pulso, o carimbo manso. Recomeçar. Repita, se a mente tentar correr. Ele não lhe pede para repetir. Ele sabe que a sua mente já está repetindo. Você fecha os olhos. Primeiro vê o pátio, conchas, peneiras, jarros. Depois, vê a sala de carimbos, tum, tepe, tepe, a placa pendurada no prego. Depois, a câmara do prumo, plim, pausa. A memória não se exibe, ela organiza. Você inspira e, dentro do ar, uma preguiça boa se espalha pela língua, pelo céu da boca, desce pelo pescoço, abre espaço entre as costas e o chão, alonga as pernas, afrouxa os pés. Você sente o bigode fino do sono brincar com a sua narina. Um bocejo chega, e você não briga. Ele é o primeiro emissário da noite. Escute a eternidade, o guardião diz, tão baixo que o som vira sensação. Ela não fala em frases grandes. Ela fala no barulho que a areia faz quando muda um grão de lugar. Ela fala no modo como o frio não chega de repente, mas promete que virá e cumpre. Ela fala no silêncio de alguém que varre um chão que nunca fica sujo demais. Ela fala. E você, hoje, entende. A pirâmide parece aproximar-se um fio, não com o corpo, com a intenção. Você sente os olhos querendo ver o escuro por dentro das pálpebras. Ali, nessa tela de fumaça, as cenas do dia se repetem, porém mais lentas, como se alguém tivesse escolhido tocar a música numa flauta suave. Você vê o prumo balançar e parar, o carimbo tocar argila e levantar, a concha encher e despejar, o carvão riscar paredes com marcas que agradecem. E, de tanto se repetir, a imagem começa a perder as arestas, como uma pedra no bolso que, com o tempo, vira uma forma para acariciar. O guardião se inclina e puxa sua manta até o peito. As mãos dele têm a temperatura das pedras na sombra. Ele organiza um fio que se solta da trama como quem arruma um pensamento que teimou em ficar na beira. Eu vou fechar as portas do dia, ele anuncia, com o sorriso de quem conhece dobradiças silenciosas. 1, 2, 3. Você ouve, sem ouvir, ele fechar, do lado invisível da sua cabeça, as portinhas onde ficaram as pequenas agitações, a porta das perguntas apressadas, a porta das lembranças que cutucam, a porta das ansiedades que se vestem de urgência. Ele fecha cada uma com o mesmo método. Tocar de leve, medir o encaixe, ajustar o milímetro, confirmar com o ouvido, pausar, registrar em um traço invisível, recomeçar na próxima. Quando ele termina, o corredor do seu pensamento fica mais largo, e o ar, ali, parece ter sido varrido. Você não se move, mas algo se mexe. O tempo decide deitar ao seu lado. Ele põe a cabeça na mesma direção que a sua, e o seu peito, no intervalo de 2 gotas imaginárias, encontra o compasso mais antigo do mundo. Você se pergunta, por meio segundo que logo se esvai, se essa sensação tem nome. Talvez não precise. O corpo, sábio, apelida-se de leveza. Vou apagar a lamparina, o guardião diz, e a chama curva-se antes de morrer. O escuro que chega não é um susto, é uma lã. A noite aperta você de um jeito que não aperta, só envolve. No alto, um som suave, talvez um vento que escolheu outra rua de estrelas, talvez uma ave que arrumou as asas antes de dormir. Ao longe, na borda do campo, o sino de um camelo oferece 2 notas, como quem diz boa noite com educação.
Você adormece em etapas, como quem atravessa pátios sucessivos. No primeiro, o corpo pesa menos. No segundo, as ideias param de falar alto. No terceiro, você ouve o barulho do próprio sangue e acha bonito. No quarto, não há mais som, há intenção de som. No quinto, você deixa de ser você um pouco e vira respiração. No sexto, há apenas a pirâmide, enorme e paciente, e você, pequeno e paciente, conversando sobre nada. Entre um pátio e outro, a eternidade sopra ar morno por baixo dos portões. Você lembra, um pouco antes do sono pleno, da grade desenhada na sua palma. Em algum lugar, você a vira sem abrir os olhos. Os quadradinhos se enchem com passos de quem não anda. 8, pausa, 8, pausa. E em cada pausa, um brilho pequenino nasce e some, como se a pele invocasse estrelas. Você hesita entre sorrir e dormir. Dorme. O guardião fica por perto, como prometeu, guardando a moldura do seu sonho. Ele não precisa vigiar com olhos, vigia com um método. A cada tanto, ele ajeita a manta na sua cintura, varre com as costas da mão um pouquinho de areia que quis te acariciar o nariz, confere se o nó do pulso continua amigo e não apressa nada. Em dado momento, ele próprio se deita ao lado, mas não colado. A respiração dele encontra a sua, como dois rios que decidem não se misturar, mas correr lado a lado. Plim, no mundo invisível. Tum, no mundo lembrado. Taque, talvez num sonho. Tudo no compasso de quem se entendeu com as horas. O céu, do seu lado de dentro, continua grande. Um vento muito alto move uma poeira tão fina que não cai. Ela dança. As pirâmides, em silêncio, cuidam do céu como quem cuida de um jarro grande. A eternidade respira. Você escuta, sem esforço. Não sabe mais onde o deserto termina e onde o sono começa. Talvez não tenha fronteira. Talvez a fronteira seja a mesma linha de prumo que desce do teto do mundo e passa por dentro de você, pedindo apenas que você encontre o meio. Você encontrou. E, por encontrar, não há nada a fazer além de continuar dormindo. Se um pensamento teimoso tenta subir, ele encontra a escova de palha que você aprendeu. 3 varridas, pausa, 3 varridas, pausa. Se um rumor de dia força a porta, ele encontra o guardião lá dentro fechando, medir, ajustar, confirmar, pausar. Se uma pergunta quer aplaudir-se, ela tropeça no carimbo de traço e entende que hoje não é noite de espetáculo. Hoje é noite de método. O frio, que prometera visita, chega com o respeito de quem bate à porta. Ele toca seus pés e récua, toca sua testa e récua, decide por fim deitar-se sobre você como um chale. A manta agradece, o corpo concorda, o coração mantém seu ofício. Em algum lugar, dentro de um sonho que você talvez conte amanhã, você repete o ciclo com outra cena. Chegar, limpar, medir, ajustar, confirmar, pausar, registrar, recomeçar. A repetição é o berço que balança. O guardião, antes de se entregar ao próprio sono, abre os olhos uma última vez. Ele olha a silhueta negra da pirâmide, o contorno do seu rosto no escuro, o nó discreto no seu pulso. Ele sorri como quem entrega uma tarefa ao aluno e sabe que, desta vez, o aluno não precisa de correção. Depois, ele fecha, por fim, as portas do dia e vai fechar também, com cuidado, a janela do pátio. Faz isso sem ruído, para não acordar a eterna conversa entre pedra e estrela que acontece no mesmo compasso desde sempre. Você dorme. Dorme inteiro, dorme longo, dorme largo. E, enquanto dorme, o segredo mais entediante, o método que sustenta, guarda você como guarda tudo que dura. A eternidade respira e você a acompanha, deitado, tranquilo, como quem mora numa casa sem trancas porque nada aqui tem pressa de ir embora. Boa noite, que o sono te carregue no mesmo ritmo dos grãos, que a pausa te visite, que o prumo encontre teu meio, que a tábua receba teu traço. Esta história fecha os olhos ao seu lado e sorri, despedindo-se com o selo sereno do canal Vaga Lembrança.